Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Eu me chamo Cíntia, eu estou muito honrada de vocês terem aqui clicado no canal. E eu espero do fundo do meu coração que essa reflexão venha falar a mim e a vocês também. Que eu venha sumir nessa hora, mas que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Amém? Então vamos lá. Em Mateus 15, 8 e 9, fala assim: os seus lábios me louvam, mas o coração de vocês está bem longe de mim. Amém, Jesus. Amém. Forte isso, né? Essa palavra também me lembra muito quando fala assim, o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se quando o Senhor olha para a terra, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, então é porque existem os falsos. Existem pessoas que estão adorando ao Senhor, mas é uma adoração que ela não passa do teto. Na época de Jesus existiam os doutores da lei, aquelas pessoas que se achavam ser alguma coisa. Amém? E o Senhor falou essa palavra: os seus lábios me louvam, mas o coração de vocês está muito longe de mim. O que será louvar apenas de lábios? O que será que Jesus queria dizer? Posso até contar um breve testemunho da minha vida, porque na época em que eu me converti, eu nem sabia que existia igreja evangélica. Para mim era só católica e só. Na época, inclusive, que eu achava que não existia outras igrejas, eu morava no Flamengo e no Rio de Janeiro. A única igreja que eu via lá era a metodista. Quando eu passava, sabe quando a gente assim se esquiva, tipo assim, estranha essa igreja? E na época só existia um menino que ele era cristão e ele era dessa metodista. E eu lembro como se fosse hoje, que as pessoas, tipo, deixavam ele um pouquinho assim de lado. Ele era, tipo, o diferente dali, né? Da escola, por ser da metodista, porque a maioria, ou quase todos, eram católicos. Só que aqui eu não estou falando sobre religião não, tá? Eu estou falando sobre Jesus. O que seria falarmos do Senhor? A gente fala. Mas o coração não está nem aí para Deus. Tem tanta gente por aí falando de Jesus. Tem muita gente aí batendo no peito. Ele é meu Deus. Ele é o meu Deus. Ele nunca me abandona. Mas o que sai por trás desse Ele é o meu Deus? Palavrões, amaldiçoar ao seu próximo, escarnecer de Deus. Tem pessoas que conseguem bater no peito, mas escarnece de Deus. Existem pessoas dentro da própria igreja que levantam a mão, muitas vezes elas tomam a ceia, outras vezes ela ainda
pega lá a bandeja e serve as pessoas. Mas como será a vida dessa pessoa, hein? Quando ela está sozinha. Ah, Jesus. Ela amaldiçoa o seu próximo. Ela usa muitas vezes a palavra de Deus para ferir o outro. Assim que eu me converti, eu lembro que pegaram um trecho da Bíblia e falaram assim, olha, lê esse trecho aí, que é para você, tá? Olha, gente, eu estava buscando naquela época tanto a Deus, eu simplesmente me apaixonei por Jesus lendo o Novo Testamento. Eu não estava dentro de um templo quando eu me converti, só que eu não sabia que eu estava convertida. Mas tudo aquilo ali para mim eu lembro que eu ficava, meu Deus, que coisa linda esse Jesus, eu quero ser igual a Ele. E ali eu lembro que o Senhor abriu minha mente para muitas coisas. E, como eu tinha dito, uma pessoa ela usou a palavra de Deus contra a minha vida. E ela falou, lê esse trecho que é para você. Eu falei, tá. Detalhe, essa pessoa não era da minha igreja. E nessa época eu não consigo... Não, eu já era convertida assim. Eu já tinha aceitado o Senhor. Só que quando eu li, eu estava assim tão... Sabe quando a gente está assim naquele primeiro amor? Só existia Jesus e mais nada. Não existia problema para mim. Quando aquela palavra veio, que eu comecei a ler, eu lembro que eu chorei muito, muito. Porque o que estava naquela palavra não era aquilo que eu estava vivendo. Eu estava buscando a santidade, eu estava buscando o reino de Deus. Amém? Então, realmente, existem pessoas que falam do Senhor. É fácil, né? É fácil falar do Senhor. Difícil é você olhar para o seu próximo e ver como ele, aleluia, como ele está crescendo em graça e sabedoria diante do Senhor. E às vezes você que tem anos de igreja, você não consegue nem a metade daquilo que o outro conseguiu. E lá no teu secreto você começa a murmurar. Ué, aquela pessoa ela está passando de mim, como é que é isso? Não, tem uma coisa errada. Não pode. A pessoa ela se levanta contra o outro, porque o outro está crescendo na fé. E ela se acha tão autossuficiente que ela acha assim, não, Jesus está em mim. E não naquela ali. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aí é exatamente pessoas que falam de Deus, mas o coração está distante. Numa outra ocasião, eu comecei a falar também sobre o tempo. Geralmente eu começo a falar sobre o tempo que estamos vivendo. Esse tempo que a Igreja de Cristo está vivendo é um tempo em que Ele está peneirando a igreja. Procurando o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É como a palavra que eu trouxe aqui. Fácil é falar da boca para fora. Agora falar do Senhor,
viver, aleluia, escolher a boa parte, aleluia. Isso aí não é para todos, isso é para poucos. Mas uma vez, eu também falei uma coisa, que o Senhor é um Deus tão bom, que Ele sempre nos dá uma nova chance. De quê? Da gente se arrepender. Me arrepender do quê? De você olhar para a pessoa que está do teu lado e escarnecer dela. Me arrepender de quê? De você ter passado por um morador de rua, vendo a pessoa ali às vezes sem perna no chão, e aquilo ser para você uma coisa normal. Se arrepender de quê? Se arrepender de você ter visto, aleluia, uma irmã da igreja tão cheirosa, com um cabelo tão perfumado, tão bonito, e você sentir inveja dela. Afinal, se você olhar para você mesma, se você achar que tudo isso que eu falei é normal, então a sua vida é uma grande hipocrisia. Porque se quando você anda na rua você vê isso, para você é normal. Eu não vou dar esmola não. A pessoa nem anda. Não vou dar esmola não. Eu, hein? Esse pessoal é... Eles querem ganhar dinheiro fácil. Olha, cuidado. Cuidado. Porque tinha um pedinte que morava na rua e ele pedia esmola e o rico não dava esmola para ele. O que a palavra diz? Que quando o pobre morreu, ele foi para o Senhor. Mas quando o rico, aleluia, morreu, ele ficou lá, naquele lago de enxofre, muito fogo. A palavra diz que quando uma pessoa vai para o inferno, a pessoa clama pela morte, mas a morte não vem. E essa pessoa sente o seu corpo ser queimado. Cuidado. Cuidado com as nossas ações. Se um morador de rua passa em frente à igreja e ele quer entrar, será que a igreja está preparada para abraçar essa pessoa que fede? Ou será que a igreja... Não, peraí. Não pode entrar sem camisa. Peraí. Não. Será que essa igreja... Será que foi para isso que o Senhor nos chamou? O Senhor nos chamou para aqueles que estão doentes, as viúvas, os pobres, necessitados, órfãos. Mas o que a gente está fazendo? O que a igreja do Senhor tem feito? A igreja, infelizmente, eu não posso dizer que são todas, não estão preparadas. Não estão preparadas para, aleluia,
os doentes, os necessitados, os que passam fome, os órfãos, meninos viciados. Não é porque eles querem, não. É para matar a fome. São crianças. São apenas crianças. Mas muitas das vezes, assim como diz a palavra, na igreja é muito fácil a gente levantar a mão, a gente abraçar nosso irmão, cheirosinhos, né? Perfume às vezes até importado, tão fácil, tão bem vestida. Isso me fez lembrar. Isso me fez lembrar uma vez que eu estava passando mal. Oh, Jesus. Eu estava passando mal e eu fui na UPA. E ali, um homem mal vestido, ele deu uma banda num outro, ele estava carregando e ele deu uma banda no outro e ele caiu num cimento. Aí ele foi lá no segurança, foi embora, e eu falei, meu Deus, eu fiquei pensando comigo e olhando, eu falei, meu Deus, que é isso? Que é isso? E eu olhava para aquele rapaz no chão, sujo. Eu falei, ué, ninguém vai pegar ele? E olha, tem mais, hein? Quando eu contei isso para algumas pessoas falaram assim, se ele estava ali, se ele apanhou, é porque ele fez alguma coisa. Juízes, né? Tantos juízes. Eu fui no segurança e eu falei para o segurança, ele vai ficar assim no chão? O segurança olhou para mim rindo. Vamos abrir um parênteses aí e falar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Fecha. Ele riu e falou, é assim. Aí eu falei assim para ele, tá. É assim? Então tá bom. Sentei e fiquei olhando para aquele rapaz. Nesse momento me chamaram e eu fui, mas eu falei, Senhor, aquele moço, gente, não pode ser normal isso, não pode ser normal. Você vê um ser humano nesse estado e ser o primeiro a julgar. Mas Deus foi tão bom porque lá dentro eu estava orando, eu fiquei pensando, eu falei, aquilo me incomodou muito, muito. E ele entrou. Glória a Deus. E ele entrou, botaram ele para dentro. E glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Porque vieram duas pessoas, eu não sei se uma era médica, eu não sei se um era enfermeiro. Mas atender aquele rapaz, ele ficou de frente para mim. E eu fiquei olhando assim para ele, ele falou assim, ô moça, bota a mão aqui. A mão dele estava quebrada. Botei bem devagarzinho, né? E ele olhou para mim e ele falou assim, judiaram muito de mim, moça. Me bateram com madeira muito dura, eu estou todo dolorido. Mas, aleluia, porque aprova o Senhor que aquelas pessoas trataram ele tão bem. A médica, eu acredito que aquela moça era médica, ela falou assim, dá só os primeiros socorros, porque a gente vai ter que transferir ele, porque ele tá todo quebrado. Aí eu lembro que eu olhei bem pro olho dele e falei assim, a sua mãe é da igreja? Você tem mãe? Aí ele falou, tem sim. Eu falei, você já foi da igreja? Ele falou, já. Aí eu falei para ele, tá na hora de voltar, né? Aí ele foi e falou para mim assim, sim, tá na hora de eu voltar. Fizeram tanta covardia comigo, ele falou. Eu falei para as pessoas, para elas olharem lá, quem bateu nele, né? Puxa as câmeras. Eu estava só dormindo na rua. Aí, porque ele é morador de rua, porque ele tem uma mãe, ele falou para mim na hora assim, eu não quis nem avisar nada para minha mãe. Eu falei, então ela nem sabe aonde você tá. Ele falou, não. Aí eu falei para ele assim, tá na hora de você voltar. Volta. Volta porque o Senhor, Ele quer te salvar, Ele quer te tirar dessa vida
uma vida triste, uma vida de humilhação, uma vida triste, uma vida sem Cristo, é uma vida vazia. Aquele rapaz estava todo machucado. Como é que você tem adorado ao Senhor? Como tem sido a sua adoração? O que tem saído dos seus lábios? Uma adoração verdadeira? Um coração voltado realmente para o Senhor? Ou você apenas usa uma máscara? E você finge até para você que você é uma pessoa cristã. E você até finge para você que o seu coração, ele é de Jesus. Não deixe com que o inimigo ele te engane. E por se multiplicar a iniquidade é quando a gente peca e a gente nem sente mais que está pecando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Dá uma parada, para um pouco e vê como está sendo a sua vida. Nós estamos vivendo o começo das dores. E como você, e eu também, como vamos apresentar a nossa vida ao Senhor? Uma vida buscando a retidão com o Senhor? Ou será que nós estamos apenas sendo usados pelo inimigo, com um dedo acusador, com um olhar altivo, sem empatia nenhuma pelo nosso próximo? Mais uma vez, o Espírito diz à igreja: arrependei-vos, arrependei-vos dos seus maus caminhos. Por quê? Porque o Senhor, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Arrepender por quê? Por quê? Porque os nossos lábios falam do Senhor. Mas o nosso coração às vezes está tão longe. Algumas vezes tem muita gente que se sente autossuficiente, perdão. Tem pessoas que se acham autossuficientes para tudo. Eu vi uma frase, nunca mais eu esqueci, que dizia assim, ó: pobre é o homem que acha que para ele atravessar uma rua ele não precisa de Deus. Eu vou ficando por aqui, tá? Muito forte, porque isso também, eu sinto o efeito, aleluia, da palavra do Senhor também em mim. Se isso falou ao seu coração, se conserte. Se você achou que isso é uma reflexão da parte do Senhor para sacudir o povo dele e falar: ei, acorda, eu estou à porta e bato. E aí? Se o Senhor, aleluia, tira a nossa vida hoje, o que a gente vai apresentar para o Senhor? Isso aí eu deixo para vocês, uma reflexão. E que o Senhor nos abençoe, tá? Que o Senhor nos abençoe. Se ainda temos fôlego de vida, é porque o Senhor está ainda dando para cada um de nós mais uma oportunidade de nos arrepender e a gente começar do zero e trilhar um caminho com Cristo, fazendo aquilo que aprouve ao Senhor, fazendo aquilo que agrada o coração do nosso Pai.
Amém? Se falou o teu coração, propaga essa palavra. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Coloca nos grupos de intercessão, no grupo da família. Eu vou ficando por aqui. Amém? Forte beijos. Fiquem com Jesus. Amém.